Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede, por mais um momento que podemos refletir sobre a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, que faz divisão entre alma e o espírito, junta e medula, e conhece o intento dos nossos corações. Este texto se encontra lá em Hebreus 4:12. Neste momento eu quero te fazer uma pergunta, querido amigo, querido irmão, querido ouvinte. Você conhece Jesus? Você sabe o que a Bíblia descreve a respeito de Jesus? Se você não sabe, veja que neste momento eu vou citar vários textos das Sagradas Escrituras, principalmente do Novo Testamento, em que descreve quem é Jesus. Quando você abre a palavra de Deus, em Mateus capítulo 1, verso 1, o texto diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Se você segue lendo esse texto de Mateus, que vai do verso 1, que foi o que eu li, até o verso 17, este fala exatamente a respeito da genealogia de Jesus Cristo. Se você vai para o Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, você novamente vai encontrar a descrição a respeito da genealogia de Jesus, que diz o seguinte, no texto, vou ler o verso 23 do capítulo 3. O verso 23 do capítulo 3 fala a respeito da genealogia de Jesus, que vai até o verso 38. Diz o texto: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli. E se você ler até o verso 38, você vai encontrar toda a ligadura chegando a Adão de Deus. Quando você olha esse texto, olhando o último versículo de Mateus, o verso 17, que fala da genealogia de Jesus, diz: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Nós contemplamos aí 3 momentos, que cada momento fala de 14 gerações, contemplando assim 42 gerações. Isto falando a respeito da genealogia de Jesus, vindo de Abraão até Jesus, no texto escrito pelo evangelista Lucas, que ele fala, como eu já li, e o mesmo Jesus começava a ser quase de 30 anos, ele vai falando e chega no último versículo, no 38, e diz: e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus, porque quando Deus criou o homem, chamou este homem de Adão. Então, nós contemplamos nos 2 textos, falando a respeito da genealogia de Jesus. Mas além desses 2 textos, em que Jesus é identificado como o Messias, você vai encontrar também em Marcos, que Jesus, quem é Jesus? Segundo o evangelista
Marcos. No verso 1 do capítulo 1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, ele é Messias e ele é o Filho de Deus. Então, nós já vimos na descrição, tanto de Mateus quanto de Marcos, e você olhando na descrição de Lucas, no capítulo 9, no 19 que diga, no capítulo 19, no verso de número 10, você vai contemplar a seguinte colocação: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Lucas, além de ter descrito a genealogia de Jesus, chegando até Adão, ele agora descreve que Jesus é o Filho do Homem. Mas se você segue ainda, então, ele é Messias, Filho de Deus, Filho do Homem. Mas se você vai lá para João, capítulo 1, no verso 1, você vai encontrar o apóstolo João dizendo a respeito de Jesus o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus, a palavra que está lá no início de todas as coisas, como você lê em Gênesis, você agora contempla o apóstolo João destacando que ele é a palavra. Ele é a palavra. Mas se você continua lendo no Evangelho segundo João, o apóstolo vai fazer outras descrições a respeito de Jesus. No capítulo 6, no verso 35, ele diz de Jesus, descreve a seguinte colocação a respeito de Jesus. Verso 35 do capítulo 6, e Jesus lhes disse, o próprio Jesus disse que é o quê? Olha o que o texto diz. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, se Jesus deixa claramente aí neste verso que ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Seguindo ainda o Evangelho segundo João, no capítulo 10, no verso 11, nós vamos ter outra declaração a respeito de quem é Jesus. Lendo o texto, você tem Jesus dizendo: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, se ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Filho do Homem, ele é o pão da vida, mas ele é o bom pastor. Ele também é, veja no capítulo 9 de João, no capítulo 9, verso 5, que temos uma outra declaração a respeito de Jesus, dito pelo próprio Jesus: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, Jesus declara que é a luz do mundo. Mas se você ler neste mesmo Evangelho, no capítulo 1, no verso 29, você vai contemplar uma declaração que fora feita a respeito dele. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: o que foi que João disse a respeito de Jesus? A declaração foi: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, há uma declaração preeminente feita por João, o evangelista, que ele é o Cordeiro de Deus. Você ainda lendo
Em João, no capítulo 1, no verso 14, você tem uma outra declaração a respeito de Jesus. E que declaração é essa? Ele, além de ser o Cordeiro de Deus, ele é Filho único do Pai. Como diz o texto, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, se você contempla mais uma declaração a respeito de quem é Jesus, Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus é aquele que lá na cruz disse que tudo estava consumado para que você pudesse, através dele, ter vida e vida em abundância. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o Senhor, que o homem perdido seja restaurado e tenha através dele a vida eterna. Em Mateus capítulo 1, verso 23, você vai ter outra declaração a respeito de Jesus. Quem é Jesus? De acordo com este versículo, disse o apóstolo Mateus: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, o Emanuel é Deus conosco, é aquele que se doou para que você e eu, criaturas de Deus, pudesse se tornar filho e agora ter vida eterna com Deus. Por que se tornar filho? Porque quando você lê em João capítulo 1, versos 11 e 12, você vai contemplar o texto dizendo que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O Emanuel, o Deus conosco, ele veio para nos reconciliar com Deus. Mas quem é Jesus? Aí você vai perguntar, ainda tem mais declarações nas Escrituras dizendo quem é Jesus? Ele é o Emanuel, o Deus conosco, mas ele também é o Santo de Deus. Onde eu encontro isto? Você lendo em Marcos capítulo 1, verso 24, você vai ter esta declaração de que ele é o Santo de Deus, pois diz o texto: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és. E responde que Jesus é o Santo de Deus. Jesus é o Santo de Deus. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus é o único Filho de Deus, como já lemos. Jesus é o Cordeiro de Deus, como também já lemos. Ainda tem mais declaração a respeito de quem é Jesus? Sim, ainda temos mais declarações a respeito de quem é Jesus. Se você manuseia as Escrituras e conhece bem o Novo Testamento, você pode ir em Atos capítulo 3, verso 22, que você vai ter uma outra declaração a respeito de quem é Jesus. Diz o texto a seguinte colocação a respeito de Jesus, isto em Atos 3, 22. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então
Moisés, quando estava fazendo a sua colocação aos hebreus, declara claramente que Jesus é o profeta. E quando o evangelista Lucas está escrevendo o livro de Atos, traz isto à memória do povo de Israel a respeito de Jesus, mostrando que ele é o profeta de Deus. E se eu seguir ainda as Escrituras, vou encontrar outras declarações a respeito de Jesus. Eu quero te dizer que sim. Quando você lê em 1 Coríntios, você sai do livro de Atos e vai para 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios 2, verso 8, você vai ter a seguinte declaração a respeito de Jesus. Que declaração? Você pode perguntar. Então, essa declaração é que Jesus é visto como glorioso Senhor, pois diz o texto, ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca o crucificariam ao Senhor da glória. Ele é o Senhor da glória, ou ele é o glorioso Senhor. Então, se você vai observando o contexto, se você continuar ainda neste mesmo livro, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 45, você vai ter uma outra declaração ainda falando a respeito de Jesus. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O primeiro Adão é o Adão que é descrito lá em Gênesis. O último Adão, que está aqui descrito por Paulo, está se referindo à pessoa de Jesus. Ele é o último Adão. Então, se você ainda seguindo as Escrituras, e aí indo para o livro seguinte, após as cartas escritas a Coríntios, em Gálatas capítulo 3, verso 16, você vai ter mais uma declaração a respeito de Jesus. E que declaração é essa que se encontra no capítulo 3, no verso 16? A declaração é: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então, se aí está falando da descendência de Abraão, e essa descendência chega a descrever claramente a pessoa de Jesus. Que Jesus é a essência, ele é o Cristo da posteridade, aquele que vem resgatar o pecador, o homem perdido, o homem que se encontra sem Deus e sem salvação. Quando você vai seguindo no livro seguinte, em Efésios 2:20, você vai ter outra declaração dizendo o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, se Jesus é o alicerce ao qual você e eu devemos estar firmados, seguindo ainda as cartas escritas por Paulo. Quando você sai de Efésios e você vai ler em Colossenses, você vai ter no verso 1:18 duas declarações a respeito da pessoa de Jesus.
E você pode indagar que declarações são essas. No capítulo 1, no verso 18, você vai ter as seguintes declarações em Colossenses. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, se ele é a cabeça da igreja, diz mais o texto, além de ser a cabeça da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é o primeiro filho. Além dessas declarações, se você segue olhando as Escrituras, você vai contemplar em Apocalipse várias declarações. Vai também contemplar em Hebreus, que é antes de Apocalipse, várias declarações. Que declarações são essas? Vejam só, amados, o que diz em Hebreus 3, verso 1, que ele é o grande sacerdote. Em Hebreus 13, 20, que ele é o grande pastor de rebanhos. Mas se você segue para Apocalipse, você vai ter em Apocalipse as seguintes declarações. Que declarações são essas? Ele é descendente do rei de Davi, capítulo 5, verso 5. Você tem ainda em Apocalipse, capítulo 21, verso 6, que ele é o alfa e o ômega. Mas ainda ficou algumas declarações que pode se encontrar em Apocalipse. Ele é o leão da tribo de Judá, está em Apocalipse 5:5. Em 19:16 diz claramente que ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas se vocês querem saber a respeito dele como o Salvador, você lê em Tito, capítulo 1, verso 4. Se você quer saber que ele é o mediador entre Deus e os homens, você lê em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Então, se você contempla que a razão da existência do homem está em Jesus, porque o homem estava morto em seus delitos e pecados, mas Deus providenciou o Salvador, como está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, e que é confirmado em Tito 1:4. Você quer voltar a ter comunhão com Deus, como acontecia com Adão, que Deus o visitava todas as tardes? Então, se você lê em 1 Timóteo 2:5, em que ele é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, se ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, ele é a palavra, ele é o apóstolo, como está em Hebreus 3:1, mas ele é o alicerce em quem você deve se firmar. Ele é o bom pastor, ele é o cabeça da igreja, ele é o Emanuel, o Deus conosco, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o glorioso Senhor, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o Filho único do Pai, ele é a razão da nossa existência. Estes são os títulos de Cristo apresentados em todo o Novo Testamento. Leia todos esses textos que foram citados neste momento de reflexão e verdadeiramente você saberá quem é Jesus Cristo. E que você precisa dele em todos os dias da sua vida na terra e principalmente para ter comunhão e vida eterna com Deus. Que ele, pois, nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. É assim que deixamos esta reflexão neste momento.